O cara chega no país de Wano com um monólogo absurdo, leva dificuldade contra os Banhas Vermelhas e contra um Momo que ainda nem dominou seus poderes. A Yamato nem estava lutando contra ele, estava conversando com o Momonosuke e ele foi capaz de tomar dano para ela conseguiu dar dano nele. Provou que não enfrentaria o Kaido se ele ainda estivesse como comandante do país de Wano. Fugiu depois que sentiu a pressão do Haki do Rei do Shanks, como se o Shanks sussurrasse: meu irmão, sai daí, senão eu te quebro. Não, foi mal, vou embora. Como é que a galera ainda diz que Almirante é igual Yonkou? Não tem como, não cabe, não existe. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1055 de One Piece. Será que hoje é dia de botar Almirante pra correr? Além disso, nós vamos comentar sobre a arma ancestral Pluton, que foi revelada sua localização, além de vários outros pontos que ligam toda a história do mundo de One Piece. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de comentar sobre toda a batalha do Aramaki contra os Banhas Vermelhas e o Momonosuke, nós devemos comentar sobre as revelações da história dentro do país de Wano, que está sendo revelada pelo Kozuki Sukiyaki. E essa aqui é a importância dele ter se mantido vivo, dele não ter morrido, e muita gente ter teorizado que ele realmente continuaria vivo, porque só ele sabia das coisas que ele está nos revelando atualmente. Primeiro que dentro da sua sala secreta, que já tinha um poneglyph, tem uma entrada que é mais secreta ainda, e nos leva à base do Monte Fuji. E aí é revelado toda a história do país de Wano em 800 anos. Primeiramente nos é revelado que o país de Wano que a gente conhece atualmente era muito maior há 800 anos atrás, porque ele ficava ali na base do Monte Fuji. Foi só depois que as fronteiras do país foram fechadas, que aquelas muralhas foram feitas, porque isso aí foi feito de maneira artificial, foi que as pessoas foram obrigadas a deixar a base do Monte Fuji e fazer suas casas ou o país de Wano um pouco mais acima. Isso aí foi muito interessante. Primeiro que esse lacre ele serviu para proteger o país de Wano do resto do mundo, e também teve uma consequência, que foi fazer as pessoas perderem as suas casas, perderem a Wano como ela era há 800 anos atrás, para que eles pudessem se realocar um pouco mais acima, porque a água da chuva penetrou dentro dessa muralha e acabou fazendo com que esse país de Wano de 800 anos atrás fosse perdido. Entre aspas, perdido, porque a cidade ou o resto da cidade continua lá. Não foi dissolvido, igual a Robin falou, porque a água é água doce, não é água salgada. Então esse ponto aqui foi muito interessante. Descendo todas as escadas ali do Monte Fuji, ou desse portal secreto que o Sukiyaki nos revelou, a gente chega ao verdadeiro Road Poneglyph, ou ao terceiro Road Poneglyph. Então a gente já está aqui se encaminhando para o final da jornada dos Mugiwaras, porque eles encontraram o primeiro Road Poneglyph lá na ilha de Zou. Depois nós tivemos o segundo Road Poneglyph com a Big Mom. E agora o terceiro Road Poneglyph na base do Monte Fuji, que foi revelado pelo Sukiyaki. Falta apenas mais um. E com Shanks aparecendo do nada, agora no país de Wano, ou nos mares em volta do país de Wano. É como se fosse ali para hypar o seu filme, mas eu acredito que tenha sido por outro motivo. Pode ser que o Oda está querendo nos dizer que o último Road Poneglyph pode estar com o Shanks, ou deve estar com ele. E ele vai ser o próximo desafio para os Mugiwaras superarem, para que o Luffy possa se tornar o rei dos piratas. Porque eu acredito que o Shanks não foi para ali só para hypar o seu filme. É o que está aparecendo, mas o Oda não colocaria ou não faria o Shanks se mover desse jeito se não fosse por um motivo maior. Isso aí é o que eu imagino para esse momento aqui, e muito provavelmente o Shanks é quem tem o último Road Poneglyph. Mas um ponto muito interessante que reforça uma teoria antiga é que abrir as fronteiras do país de Wano significa liberar a arma ancestral Pluton. Foi o que foi dito pelo Sukiyaki agora. E o próprio Oden queria que as fronteiras do país de Wano fossem abertas. Ele mesmo disse: a gente tem que abrir as fronteiras do país de Wano para que o país trabalhe com o Joy Boy, acolha o Joy Boy e trabalhe com ele.
Isso aí só reforça a teoria ou aquela teoria da utilização das armas ancestrais para destruírem a Headline. Porque depois que as fronteiras do país de Wano forem abertas, a arma Pluton vai ser liberada e é nesse momento aí que o país de Wano vai ajudar ou vai trabalhar com o Joy Boy, que nesse caso é o Luffy atual, ou o Luffy no estado em que ele se encontra, que é o estado de Nika. Luffy vai se tornar o rei dos piratas, é o novo Joy Boy, e o país de Wano vai trabalhar com ele. Então, muito provavelmente, a arma Pluton que está em Wano vai ser utilizada em prol do Luffy, o que reforça a teoria de que eles vão destruir a Headline, ou aquela antiga, eu acho que é uma das mais famosas do mundo de One Piece. Esse ponto aqui também foi muito interessante, até porque o Oden descobriu tudo sobre o que aconteceu há 800 anos atrás, e como ele já veio com esse conhecimento para o país de Wano, ele sabia que em algum momento essa arma deveria ser liberta, e deveria ser utilizada de alguma forma. Agora voltando para a Batalha dos Bainhas Vermelhas e Momonosuke contra o Aramaki, nós temos que a sua fraqueza ou sua aparente fraqueza, ela não pode ser utilizada como a gente pensava. A gente imaginava que qualquer fogo seria o counter, ou seria o predador natural da fruta da floresta. Só que o próprio Aramaki falou que por ser um almirante, ele já superou essa fraqueza, só que não totalmente. Um fogo qualquer, como que foi lançado aqui pelo Raizou, ele não teve efeito sobre o almirante porque ele utilizou um tipo de flor que é imune a fogo. Isso aí é algo bem interessante que o Oda tirou como uma carta na manga para que ele pudesse utilizar. Só que mais pra frente a gente vê o Momonosuke lançando um Borobreath absurdo nele e ele não utiliza essas flores, o que significa que elas têm um limite. Não é um fogo absurdo que ele vai conseguir tancar, até porque continua sendo um elemento superior ao outro. O fogo vai queimar a floresta, e por mais que ele utilizasse essas plantas, essas flores imunes mais uma vez, poderia ser que ainda assim a temperatura do fogo subjugasse essa imunidade e aí ele tomasse dano. Por isso que ele não utilizou. Dentro dessa batalha, o que é interessante ressaltar é a evolução mental do Momonosuke. E agora que ele tem um corpo adulto, ele tem que realmente evoluir mentalmente para se tornar um adulto também. E é isso que ele mostra nessa batalha contra o Aramaki. Porque a todo momento, ele pegou a responsabilidade para si como novo Shogun de proteger o país de Wano. Só ele e os seus retentores. Ele não pode confiar em pessoas que não vão sempre estar dentro do país de Wano. Isso engloba a Yamato, os Mugiwaras. Então eles têm que resolver seus problemas por si sós, porque essa galera aí vai vazar. E o Momonosuke pode estar nos revelando que a Yamato realmente vai entrar pro bando dos Chapéus de Palha. Ela passou toda a sua vida presa em Onigashima, e essa aqui é a chance que ela possa sair. E o Momonosuke já se ligou disso e pode estar dando spoiler que a Yamato é a nova Mugiwara, porque ele não deixa ela lutar em nenhum momento. Em todos os quadros que a gente vê, a Yamato só está parada, só está conversando com o Momonosuke e tentando convencê-lo de chamar os outros Mugiwaras, porque eles resolveriam essa parada de maneira fácil. Ela mesmo não está esboçando nenhuma reação, enquanto o Aramaki prende ali todos os Bainhas Vermelhas, inclusive ela, porque o Momonosuke fala que eles que têm que resolver essa situação. Agora falando mais especificamente do Aramaki e a Almirante Busha. Vocês podem falar o que vocês quiserem a Almirante Stardy, porque ele foi o que foi mais hypado e o que esse hype foi lá embaixo mais rápido também. Porque o que o cara veio fazer aqui no país de Wano com toda a pompa, meu amigo, eu vou solar todo mundo aqui, eu quero a cabeça do Luffy do Chapéu de Palha, eu vou enfrentar toda a aliança. E agora ele meio que não correspondeu a esse hype que foi dado a ele. Primeiro que o Momonosuke, mesmo um covardão que está aprendendo a dominar os seus poderes, foi capaz de ser efetivo contra ele. Porque por mais que ele seja Logia, ele está transformado nesse elemento como ali a sua estamina. Por mais que ele seja um elemento natural e que ele possa utilizar da maneira que ele quiser ou de maneira indefinida ou indeterminada, eu não sei se a palavra seria uma dessas duas ou é um outro termo que eu ainda não estou conseguindo lembrar, mas ainda assim gasta da sua estamina. Então ele se transformar em árvore, ter todo aquele elemento sendo queimado, ele ser obrigado a meio que ter uma rota de escape para depois se transformar de novo, isso aí gasta muito da sua energia, pode ter certeza. E o Momonosuke foi capaz de fazer o almirante meio que ter essa rota de escape para que ele possa fugir.
dentro do país de Wano, muita gente está dizendo que o Aramaki tá solando as Bainhas Vermelhas, iria solar o Momonosuke se o Shanks não tivesse aparecido, a Yamato estava sendo feita de random, mas o que a gente vê em todos esses quadros é que o Aramaki só tem pompa, ele só tem pose. Ele não cumpriu, ou ele realmente é muito forte, mas ele não cumpriu o que ele determinou que iria cumprir. Ó, o cara foi no país de Wano sozinho, atrás da cabeça do Chapéu de Palha, e agora confirmou que se o Kaido ainda estivesse dentro do país de Wano, ele não teria ido lá. Ah, mas o Kaido fazia negócio direto com o governo mundial. Mas o governo mundial só fazia negócios com o Kaido porque eles não eram capazes de vencê-lo na força. Porque se eles fossem capazes de subjugar o Kaido na força, eles já teriam tomado o país de Wano. É assim que o governo age, então eles eram obrigados a negociar. Então tudo envolve a força do Kaido e o quão absurdo ele era. O próprio Aramaki confirma que contra o Kaido ele não venceria, ou ele não arriscaria lutar. Então, o Aramaki foi o mais hypado e o que esse hype foi lá embaixo o mais rápido possível. Ele é um bucha. O próprio Shanks, a quilômetro de distância, com um haki absurdo que ele lançou por ele próprio, e esse é um detalhe absurdo também, porque a gente já viu na disputa entre o Kaido e o Luffy ali no seu golpe final, que os raios oriundos do choque entre ataques e também da utilização do haki do rei nesses golpes, fizeram raios que, pelas próprias palavras do Oda ou do narrador, foram ditas serem vistas a quilômetros de distância, ou o impacto foi dito ser sentido a quilômetros de distância, mas isso aí foi um choque entre ataques. O Shanks foi capaz de fazer uma coisa tão absurda quanto só com o seu haki, só com o seu haki do rei. E com isso ele meio que desarmou ali o almirante. Fez ele congelar, fez escorrer ali o nariz dele, fez ele suar e dizer: opa, é os piratas do Shanks? Ah, então eu não vou lutar mais. Valeu aí, rapaziada, foi mal. Eu não tô afim de lutar contra os piratas do Shanks, então eu vou vazar. Como é que um almirante igual Yonkou e o cara foge só do haki do rei do Shanks? Como é que pode isso? Ah, mas é o bando inteiro de um Yonkou, é o Shanks e todos os seus companheiros. Mas o cara foi pro país de Wano lutar contra o Luffy, contra o Lau, contra o Kid, todos os seus bandos, todos eles despertos, Yamato, Momonosuke, toda a aliança, o cara foi fazer tudo isso sozinho pra capturar o Luffy. Então ele não se garante, se ele não se garante contra o bando de um Yonkou, ele vai se garantir contra o bando de outro Yonkou, que no caso é o Luffy, junto com toda uma aliança, não faz sentido. Então essa conversa de almirante igual a Yonkou não casa, não casa. Os Yonkous estão um pouco mais acima, pode ter certeza. Almirantes um pouco mais acima, ou Yonkous um pouco mais acima do que almirantes. Eu já estava cometendo uma blasfêmia aqui. Almirantes um pouco mais abaixo e Yonkous um pouco mais acima. Isso aí foi o que sempre foi dito ou posto dentro da história do mundo de One Piece. Então os almirantes tarde têm que aceitar que se o Aramaki lutasse contra toda a aliança, ele iria tomar uma surra. Ele confirmou que iria apanhar para o Kaido, ou que nem lutaria, cogitaria lutar contra o Kaido. Só pelo haki do rei do Shanks, ele fugiu. Então, ele é o almirante mais hypado e que se tornou mais bucha ao mesmo tempo. Foi na mesma velocidade. Oh meu Deus, ele é muito forte. Oh meu Deus, ele é bucha. Foi basicamente o que aconteceu nesse capítulo aqui. Alguns pontos interessantes são: o Shanks foi só para hypar o seu filme e depois foi embora. Daqui a 300 capítulos ele aparece mais uma vez de maneira efetiva. Só que eu acho que tem um ponto, tem uma relevância ele ir no país de Wano, porque Kaido e Big Mom caíram, e sempre que os Yonkous caem, ou sempre que alguém importante cai ou morre, isso aí é como se representasse a mudança ou a vinda de uma nova era. Aconteceu com Roger quando ele morreu e iniciou a Era dos Piratas. Nós tivemos diversos piratas ali em volta e presenciando a sua presença, que atualmente viriam a se tornar ali os principais piratas do mundo de One Piece. Depois que o Barba Branca morreu, nós tivemos os Supernovas nos mares em volta, como se fosse reverenciando ou dando importância para a morte do Barba Branca. E agora, com a queda de Kaido e Big Mom, é como se o Shanks também tivesse tendo esse papel nesse momento aqui, de estar presente no virar de uma nova era, ou do início de uma nova era. Esse ponto aí é bem interessante.
Só que depois disso, ele vazou. E não tem como a gente pensar num Shanks vilão depois dele ter ficado bravo com o que o Aramaki estava fazendo e ter na sua cabeça a imagem de Luffy criança, Momonosuke criança, Hiyori criança, a própria Uta, que foi canonizada agora, que aparece ali sua silhueta. Então não tem como a gente pensar num Shanks vilão, sendo que ele ficou com raiva do que estava acontecendo com o Luffy, com o Momonosuke, a Hiyori, que estavam sendo atacados de maneira covarde. E aí ele se irritou, liberou seu haki e acabou até com seus próprios membros, que os caras desmaiaram. Então é meio que complicado pensar em um Shanks vilão. Só que ele tem essa não sei se seria essa dualidade, mas em alguns momentos ele parece um vilão, em outros momentos ele já não parece. Em uns momentos a gente pensa que pode ser, em outros não. Então isso é bem interessante. Agora um segundo ponto para fechar esse capítulo é a evolução dos Chapéus de Palha. Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe. Eu só senti falta do Franky, por exemplo. O Franky é um dos caras que eu mais boto fé dentro do bando dos Chapéus de Palha, que meio que compensou o fato dele não ter uma recompensa tão grande lutando nessa guerra e vencendo seu inimigo de uma maneira relativamente fácil. Só que nessa página em que o Oda mostra só Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe, ele está nos dizendo que esses quatro, inclusive junto com a Yamato, eles estão em um patamar superior. Eu queria que o Franky tivesse aparecido por ali também, que se o haki tivesse evoluído para que ele pudesse ter sentido, mas ele ainda está festejando com a galera. Mas o quão evoluíram esses quatro? Porque eles estavam lá só esperando eles serem chamados ou esperando que a situação ficasse pior para que eles pudessem se intrometer. E em todos os momentos eles estavam de boaça. Eles só estavam realmente esperando o momento certo para que eles pudessem entrar. Não precisou. E eles mesmos sabem que depois que eles saírem do país de Wano, o país precisa ser protegido pelos seus próprios samurais, inclusive pelo seu Shogun. Eles não se meteram. E esse ponto aqui, ou esse quadro, mostra o quão evoluídos estão os nossos principais lutadores do bando dos Chapéus de Palha. Realmente podem ser considerados o bando de um Yonkou. O Yonkou e seus 3 comandantes, ou até 4. Se a gente considerar Yamato, que não lutou contra o Aramaki porque o Momonosuke não deixou. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nesse Lufão aqui, ó, estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas, você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Então são esses os pontos que eu queria comentar sobre esse capítulo. Yonkou maior que Almirante sempre foi real, sempre esteve na nossa cara. Só quem não acredita é Almirante Tarde. E se você é Almirante Tarde, já comenta aqui embaixo os seus argumentos que eu e os outros inscritos aqui do canal vamos estar felizes em lhes refutar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!